Olá, gente. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei que hora, como sempre falo, não sei que hora que você vai ver isso, quem está vendo no vídeo. Eu estava falando para quem está ao vivo aqui, eu acabei começando a gravar para que você também tivesse essa ciência. Nós temos ainda 7 temas para tratar no santuário. Agora, de fato, está chegando ao fim. Então, nós vamos falar sobre os pardais, vamos falar sobre a vaca vermelha, nós vamos falar sobre a questão da lepra, nós vamos falar então sobre os 2 bodes, o Azazel, para o Azazel e para o Senhor, a instalação dos 70 anciãos, o dia do Yom Kippur e a festa dos tabernáculos. E encerramos o santuário, né? Foram aí, estão sendo quase praticamente 2 anos de estudo sobre o santuário. E o importante é a gente pensar o seguinte, que o Sara está com o microfone aberto, pode fechar, por favor? O importante é a gente entender, então eu vou fechar aqui, já que a Jussara não está fechando o microfone dela. Fechei. Muito bem. Então, todos esses temas que nós vamos tratar daqui para frente, eles estão ligados a como Deus, de forma definitiva, ele trata com a questão do pecado. Como Deus enxerga o pecado. Então, Deus vai usar uma série de símbolos dentro do próprio santuário para mostrar como é que ele olha, como é que ele analisa, como é que Deus enxerga a questão do pecado e como ele trata a questão do pecado em definitivo. Ok? É claro que também, diante disso, nós vamos ver muito simbolismo relacionado à pessoa de Cristo e ao seu ministério, que é o foco principal do santuário, ok? Então vamos lá. Nós estamos falando agora da questão do pecado, mas na verdade o que o estudo santuário aponta daqui para frente é a questão da liberdade, a liberdade em toda a sua plenitude. Então, quando a gente olha para o pecado ele produz tanto culpa quanto impureza. Essas são as duas questões do pecado. Então, o pecado é culpa e o pecado é impureza. Então, é por isso, isso aqui é importante. Não é só transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Mas o que ele resulta? O que resulta dessa transgressão da lei? Culpa e impureza. Tá? Tanto que os pecadores são chamados de impuros. Né? Não tem pureza na sua vida. Então, havia, quando a gente olha na lei, o ritual, a imundícia, por isso que é impureza, né? Porque quando a lei ela trata no santuário das imundícies, ela trata dessas imundícies, que nós vamos perceber quais são elas, como um símbolo daquilo que é um pecado, aquilo que é o pecado. Então, o pecado, as escrituras, de uma forma geral, elas falam de 3 tipos de pecado ou impureza. E nós vamos, então, revisá-las aqui muito brevemente. Então, a primeira é a culpa do pecado. A culpa do pecado, ele é revelada, a culpa é revelada pela lei. Então, aqui nós estamos falando de um sentimento de culpa apenas, tá? Porque, veja, eu posso não me sentir culpado, mas isso não quer dizer que eu não seja culpado. Os ímpios vivem, por exemplo, uma vida sem culpa. Eles não sentem a culpa, porque eles não reconhecem a lei de Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Mas o fato de ele não se sentir culpado não significa que ele não seja culpado. Todos são indesculpáveis, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falaria em Romanos capítulo 1 que todos se tornaram indesculpáveis. Então, todo aquele que transgride a lei de uma forma ou de outra, sentindo ou não, ele é culpado, ele tem culpa perante essa lei. Então, quando a gente olha a natureza moral caída do homem, ela naturalmente se rebela contra os mandamentos de Deus, ou em alguns casos, quando ela não se rebela, essa moral humana ela fica muito aquém dos ideais
né? E o resultado disso é o pecado. A gente vai ver isso em 1 João 3,4, né? Aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Tiago 4,17, Romanos 14,23. Então, nos capítulos iniciais do livro de Levítico, vai descrever os rituais que ilustram essa provisão que foi feita pelo Salvador, pela qual, ou seja, por essa provisão, o penitente, o não penitente não entra nessa lista, né? O penitente, ele pode ser perdoado do pecado e, consequentemente, aliviado da culpa. Isso aqui é muito interessante, né? O penitente, ele pede perdão porque ele sente a culpa. Ou seja, para sentir a culpa, ele reconhece que existe uma lei. Se existe uma lei e ele a transgrediu, logo ele sente culpa de ter transgredido essa lei, porque essa lei, ela reflete o próprio caráter de Deus. Então, quando o pecador reconhece a lei, ele reconhece que ela é uma representação do caráter de Deus, e ele se sente culpado porque, no fundo, ele sabe que ele ofendeu a Deus. Ele ofendeu a sua lei, o nosso Senhor como nosso rei. Agora, o pecador que não sente culpa, portanto, ele não é um penitente. Se ele não é um penitente, ele não pede perdão. Ele não pede perdão porque não sente culpa. Se ele não sente culpa, não pede perdão, não reconhece a lei, ele não pode ser perdoado. Né? Ele não pode ser perdoado. E aí, ele nem é aliviado porque ele também não sente culpa. Então, os ritos sacrificais, que a gente vê, os ritos, e essa é a importância de entender os ritos, porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que estudar os ritos, essa coisa tão detalhada? É porque os ritos sacrificais, eles forneciam ocasião. O rito era a ocasião para o pecador, o penitente, confessar seu pecado, desabafar sua alma, e ele podia, com esse rito, transferir a sua responsabilidade, que a palavra responsabilidade é a habilidade para dar uma resposta, ou seja, o pecador tinha toda a condição de dar uma resposta para o seu pecado. E qual era a resposta que o pecador pode dar para o seu pecado? São basicamente duas. Ou ele paga por ele ou ele se arrepende dele. Né? Não tem jeito, não tem como falar assim, dá um jeitinho, não tem jeitinho, não tem passar a mão na cabeça, o pecado é pecado e acabou. Você reconhecendo ou não, o pecado é pecado, todos pecaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos, e carecem da glória de Deus, todos pecaram. Alguns reconhecem isso, outros não. Então, ele podia transferir essa responsabilidade por sua vergonha e também pela punição para a vítima substituta, que representava o Salvador, e nós já lemos isso, estudamos isso muitas vezes. Então, essas cerimônias simbólicas, né, os registros desses pecados confessados, perdoados para sempre, e a culpa relacionados a ele. Então, veja, isso aqui tem que ficar muito claro, porque nós vamos culminar com isso lá no dia da purificação. Então, os registros dos pecados confessados e perdoados para sempre. A culpa relacionada a eles, ou seja, a esses pecados, era tudo transferido para o santuário. E ali eram registrados em locais estratégicos. E aí, no dia da expiação, finalmente realizava a remoção final de todas essas evidências. Outra coisa que a gente vai tratar, então, isso aqui a gente fala da culpa pelo pecado, agora da impureza do pecado. Então, não havia só culpa, havia uma impureza. Lembra que nós estamos aqui, eu comecei dizendo, olha, as escrituras falam de 3 tipos de pecado e impureza. Vamos revisar. Então, primeiro, a culpa pelo pecado, agora a impureza do pecado. Então, para falar da impureza do pecado, que o pecado me torna impuro, ou qualquer pecador que peque se torna impuro, na lei ritual, a impureza do pecado ela estava relacionada aos efeitos das questões corporais. Então, os fluidos contaminantes que estão conectados com o início e o fim da vida, e bem como a várias outras funções biológicas. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar ali na região de Levíticos, principalmente, nos livros de Levíticos, falando muito sobre
quando o homem tinha, por exemplo, a ejaculação, ou quando ele tinha uma coisa que a gente chama de poluição noturna, ou a mulher, quando ela estava menstruada, ou coisa parecida, esses fluidos corporais, né? Qualquer fluido corporal, ele era considerado impuro, tá? Impuro, ou até outras funções biológicas, até as toxinas que eram exudadas de vários orifícios do corpo. A gente vai falar aqui meleca, catarro, fezes, urina, esperma, menstruação, tudo isso, né, que a gente está falando, daquilo que sai pelos orifícios, vômito, né? Tanto aquilo que era natural quando eram induzidas, elas eram consideradas o quê? Indicadores de corrupção interna. E aí essa corrupção interna irrompendo e o contato com elas tornava a pessoa impura de dentro, ou seja, daquilo que saía de dentro do corpo. Não é que essas coisas eram impuras em si, mas elas eram símbolos da impureza do pecado. Já que todos pecaram, esse é um ponto. Já que todos pecaram, tudo aquilo que você produz está corrompido pelo pecado. Gente, isso aqui é algo que a gente precisa falar disso. A gente precisa. Não era pecado. Não é isso, Assis. Eu estou até comentando isso. Isso não era pecado. Isso era um símbolo, uma simbologia. Lembra que eu falei? Todos pecaram. E tudo aquilo que um pecador produzia pelo fato de ser um pecador era considerado um símbolo desse pecador, desse pecado. Então, não era pecado em si, ok? Esse é um ponto que tem que ser dito aqui. Mas por que Deus tratava com isso dessa forma? E para alguns isso pode parecer esdrúxulo. Pensar, mas poxa, coisas tão naturais do corpo como fezes, urina, catarro, espirro, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Menstruação, tudo natural, tudo é do corpo. Deus fez assim, né? Claro que isso foi corrompido pelo pecado em si, mas por que isso era considerado como símbolo do pecado? Porque, lembre-se, isso era produzido por pecadores. Isso mostra como que o pecado ele é brutal. É isso que Deus está querendo dizer. Paulo fala, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ele está dizendo o seguinte, a gente às vezes fala muito da graça que superabundou, mas nós esquecemos de falar de um pecado que também abundou. Ou seja, Deus está dizendo, o pecado tem a sua consequência. A consequência é tornar você, ele acaba com você, destrói você. Tudo que é seu acaba sendo contaminado por isso. Isso mostra a malignidade. E eu sempre falo, tem duas coisas hoje que a sociedade, de uma forma geral, e até no meio cristão, eu percebo que está sendo perdido. Quais são as duas coisas que estão sendo perdidas? A clareza da malignidade do pecado e a clareza da santidade de Deus. Essas duas coisas nunca vão conversar. Nunca, jamais. Elas nunca vão se conectar. A malignidade do pecado e a santidade de Deus é como água e azeite. É como não misturam, não se colam, né? Então, é isso que Deus quer tratar. É esse o ponto que nós temos que deixar muito claro, como que o pecado precisa ser extirpado da nossa existência. Então, um exemplo disso era o leproso, né? Que era considerado alguém cuja condição física era tão perigosa que deveria ser excluído da sociedade, né? O próprio ar estava contaminado com a respiração do leproso, visto que o poder dele de contaminar fluía de onde? Fluía de dentro. Então, os israelitas consideravam essa pessoa como morta, e típico de alguém espiritualmente morto no pecado. Então, isso é interessante. Paulo fala muito disso, né? Uma coisa é ser morto no pecado, outra coisa é ser morto para o pecado. Então, no ritual de limpeza e restauração da comunidade, mostrava como é que Deus tratava com isso. Então, mas isso, ou seja, o ritual de limpeza e a restauração para a comunidade só poderia, por exemplo, ser aplicado sobre o leproso depois que ele tivesse sido purificado. Então,
Os ritos que eram aplicados para verificar essa purificação alteravam ou validavam essa condição alterada dele agora, ou seja, você está puro e agora você pode ser reintegrado na sociedade da aliança. Ou seja, o pecado, a lepra também é um símbolo do pecado. Tá? Então, nosso estudo desse ritual, por exemplo, para a remoção da impureza da lepra, ela vai se concentrar no ministério de Jesus. Por quê? Porque ele não apenas limpa os leprosos, mas por meio de seu serviço sacerdotal e sacrificial, ele restaura a plena comunhão. Então, pelo seu Espírito, ele os capacita agora para viver uma vida de serviço. Agora, eu disse que tem mais, eram 3, então era culpa, impureza, e aqui havia uma terceira classe que a gente precisa relembrar, que era a contaminação contratual do pecado. Ou seja, a terceira classe de pecado ou impureza tinha a ver com a impureza causada pelo contato com um cadáver, com um osso ou qualquer parte de um corpo morto. Esse ato, ele ilustrou a influência corrosiva que exala de alguém que está morto em seus delitos e pecados. Conforme, olha, gente, que coisa, né? Que coisa incrível. Eu lembro que eu falo sempre isso com vocês. Como que Paulo, ao escrever as suas cartas, ele tem em mente a questão do santuário. Tá? Ele fala disso em Efésios 2:1. Morto, mas vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Ele está usando isso aqui, ó, como base. Ele está tendo isso na mente, ao ponto de que um cadáver, o seu osso, né, ele exalava essa influência corrosiva, porque ali não em si, não era coisa em si, não tinha nada de pecado no osso, obviamente, mas ali demonstrava ou seja, o resultado final do pecado. Porque quando ele fala, porque o salário do pecado é a morte, o pecado vai te pagar. É isso que ele está dizendo, é o seguinte. Olha onde ele está com aquela ideia de onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso Paulo tem em mente. Então ele fala assim, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, você trabalha a vida inteira para o pecado, e quando você vai receber o seu salário, o seu pagamento é a morte. E ele fala, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, você não precisa trabalhar para receber essa graça. Essa graça lhe é outorgada, ela lhe é dada pela própria vontade, amor e misericórdia do Pai, que quis se reconciliar conosco. Mas o dom de Deus é de graça. Mas ele fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a vida, você não precisa trabalhar para tê-la, porque ela não é salário, ela é dom, ela é de graça. Agora, a morte não. A morte você tem que ralar muito, né? Está dizendo, rale bastante. Ou seja, trabalhe bastante para o pecado, e no final ele vai te dar como salário uma morte, e não é essa morte agora, é a morte eterna. Então, quando a gente olha para esse texto de Paulo, você vai ver que suas palavras e atos transmitem o vírus em um mau exemplo e filosofia maligna para todos que permanecem próximos. Então, quem permanece muito próximo do pecado vai ter uma influência sobre si como um vírus, né? Um mau exemplo, é isso que isso está querendo dizer. Então, quanto mais próximo você fica de pecadores, no sentido não para trazê-los para Cristo, mas para imitar os seus exemplos, essa filosofia sobre a sua vida, ela vai funcionar como se fosse um vírus, né? Como se fosse um vírus. O Assis, perfeito, é isso que eu estou dizendo. Lembra que eu falei? A questão não está no osso. A questão não está isso. A nossa natureza, corpo físico não é pecado, mas sim escolhas erradas. Exatamente. Eu tenho a seguinte concepção sobre isso aqui. Isso é muito particular. Você não é pecador porque você nasce, você é pecador porque peca. Né? Porque peca, porque diz que a Bíblia fala, o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia não diz que pecado é você nascer pecador. Entendeu? Eu não acredito nisso.
Ah, eu nasci pecador, então sou obrigado a pecar. Eu entendo assim: você nasce com uma natureza caída, sem dúvida, mas pecador você se torna quando você inaugura essa natureza. E quando é que você inaugura essa natureza? Quando você comete o seu primeiro pecado. Aí você se torna um pecador. Agora, você pode ser um pecador arrependido ou você pode ser um pecador resistente. E aí você continua pecador e pecador você morrerá. Ou você se arrepende, encontra Cristo pelo caminho e aí você se torna um pecador salvo pela graça, tá? Então, antes de você nascer, a graça já está lá, porque Deus sabe que só um foi perfeito e esse perfeito foi Cristo, ok? Então, assim, resumindo, é disso que eu estou falando aqui. Então, Deus forneceu antídotos dentro do ritual do santuário para essas três classes de impurezas. Então, a lei fornecia uma cerimônia separada para cuidar de cada um desses tipos de pecado e impureza, ou seja, pecado culpa, pecado problemas e pecado contágio. Problemas que eu chamo aqui são os fluidos e tudo mais, aquela coisa que a gente já falou aqui. E o pecado por contato, o pecado por contágio. Então, a oferta pelo pecado culpa, cobria a culpa, né? Então, a oferta pelo pecado, que geralmente era um cordeiro, um carneiro. Agora, e aí havia os dois pardais, ou seja, cordeiros, ovelhas, tratava do pecado culpa. Os pardais, que também eram oferecidos, eram tratados dos problemas, os fluidos e tudo mais. E a novilha vermelha, ela cuidava do contágio. Então, nós vamos falar de três cerimônias. Então, uma era o sacrifício de animais normais, cordeiro e tal, o outro era o sacrifício de pardais e o outro era a novilha vermelha, que resolvia o problema do contágio. E o dia da expiação, ele finalmente eliminava todo pecado ou todo tipo de pecado confessado e impureza. E o dia da purificação, ou seja, o dia da expiação, ela purificava tanto o santuário quanto as pessoas. Então, daqui para frente, nós estudaremos, primeiro, como a oferta pelo pecado especial dos dois pardais atendeu às necessidades ali peculiares daqueles que foram manchados pela imundícia interior, e aí nós, então, veremos como a única novilha vermelha morreu por aqueles que foram contaminados pelo contato com pessoas que estavam mortas para Cristo. E aí nós, então, como eu já disse, vamos concluir com os serviços do dia da expiação e como eles removiam todos os vestígios de pecado. E nós vamos dar, então, nesse caso, atenção especial às maneiras pelas quais o sacrifício abrangente de Jesus cobre todas as necessidades da humanidade caída e como, principalmente, né, como nós podemos nos apropriar do que ele providenciou para nós, né, para as nossas vidas diárias e enfrentarmos o julgamento final sem nenhum medo, sem nenhum temor. Então, assim, feito essas digressões, e aí a gente sempre tem que dizer que apesar de termos mais 7 temas, não significa que nós só faremos isso em 7 aulas. Tá? Eu creio que não conseguiremos fazer por causa do tempo e porque o assunto é muito denso, é muito complexo. Tá? Então, primeiramente, nós vamos tratar dos dois pardais aqui agora. Haviam 2 pardaizinhos que a gente vai falar agora que, olhando para essa cura, né, que toda a nossa cura ela é de Cristo. Quando a gente olha para aquele leproso moribundo, estando desejado de todas as nações, página 266, dependendo de onde você está lendo, obviamente. O leproso moribundo diz: mal ousava esperar que Jesus pudesse ajudá-lo. Ele sabia que estava cheio da doença, pois seu veneno mortal permeou todo o seu corpo. Sabe, quando a pessoa pegava lepra, ele era lamentado como pior do que morto. O lamento sobre ele era maior do que se lamentava sobre alguém que havia morrido, tanto pelos seus familiares como pelos seus amigos. E essa questão da lepra, a gente tinha que acrescentar a essa miséria. Estava lá aquela percepção de que nenhum leproso, olha só,
Olha que interessante. Não era só uma questão da lepra, é que quando eles voltavam no passado, eles procuravam dizer assim: quando foi a última vez que um leproso foi purificado? Gente, 800 anos eles retroagiam e não havia nenhum leproso que na memória deles havia sido purificado. Então, os leprosos que procuravam Jesus, né, ou vamos falar de um específico, ele estava ali agonizando, então ele pensava, por que eu vou esperar? Ele estava ali vendo Jesus, o nobre Galileu, curar outras doenças, e quando ele viu Jesus curar outras doenças, ele falou assim, se ele pode curar aquela, por que ele não pode curar a minha? E aí a fé dele floresceu. Então, ele ter que sair e ir até Jesus, olha que interessante. Isso aqui é muito importante, isso aqui. Ele deixou de lado as sanções da lei dos homens, os costumes da sociedade, e ele se lançou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Lucas 5, 12 a 14 fala disso. E aí, olha que interessante. Para ir a Cristo, ele teve que deixar para trás críticas, leis, preconceitos humanos, ideias preconcebidas, crenças estabelecidas. Ninguém podia chegar perto, ele tinha que se declarar imundo o tempo todo. Ele abandona tudo isso. Mas ele diz: a minha solução está ali naquele homem. A solução para a lepra do pecado não está em igreja, não está em pastor, não está em nada. Ela está em Cristo. Cristo é a única, perfeita, suficiente solução de Deus para o pecado humano, para a lepra, que aqui no caso aqui estamos representando aqui o pecado humano. Então, Jesus tocou naquela carne apodrecida e responde: eu quero ser limpo. História da Redenção, páginas 72 e 73. E aí o Senhor Jesus ordena aquele jubiloso homem. Ele fala assim: vai. Isso aqui é muito legal, gente. Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação conforme Moisés ordenou. Percebe que Jesus não iria contra aquilo que ele mesmo havia instituído lá no deserto. É esse ponto que a gente tem que falar. O Senhor não muda. Ele não muda, gente. Ele não muda os seus estatutos. Enquanto Jesus não tivesse morrido, esses eventos aqui, eles deveriam ser obedecidos porque apontavam para ele. Então é agora que nós vamos estudar esses regulamentos, esse que Cristo mandou ele fazer. Vai lá e te purifica conforme Moisés ordenou, que está lá no capítulo 13 e 14 de Levítico. Ou seja, se o próprio Cristo ordenou aquele homem que agora já estava limpo. Mas se ele estava limpo, por que ele tinha que ir lá no sacerdote? É isso que nós vamos estudar agora. Vamos orar para que o Espírito Santo conceda a luz dele para a gente ler corretamente esses sinais. Embora os estudantes da Bíblia, de uma forma geral, não tenham certeza da doença exata pretendida pela lei, a gente deve pensar na lepra ali mencionada como incluindo a doença conhecida hoje por esse nome e considerá-la como representativa de toda essa aula. Então, vamos falar agora sobre a lepra. E como a lepra, ela é de fato uma representação clara do que o pecado é. E que quando nós entendermos o que o pecado é, nós olhemos para ele com o horror e a ojeriza que tal elemento e o seu originador merecem
com toda a nossa alma e com toda a sua força. Se a Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, a gente pode fazer um contraponto dizendo, odiarás o pecado de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua força. É disso que nós estamos falando aqui. A lepra, ela era sem dúvida a doença mais temida das doenças antigas. Heródoto suspeitava que ela tivesse originado no Egito, que a lepra se originou no Egito. Se Heródoto, hein? Heródoto. Se essa especulação de Heródoto fosse ou for verdadeira, tivesse sido, não sei se foi, se é, eu não estou afirmando aqui, Heródoto suspeitava. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Sabe por quê? Porque a Bíblia, o tempo todo, inclusive lá em Apocalipse 12, né, vai falar sobre a cidade, se referindo espiritualmente, né, à França. Ele fala a cidade que espiritualmente se chama Egito e onde o seu Salvador foi crucificado. O Egito é sempre considerado um símbolo de ateísmo, um símbolo de alguém que se rebela contra Deus. Então é natural que talvez, não é só simbólico, até talvez faz sentido a lepra ter surgido no Egito. E aí, a partir daí, Israel provavelmente foi infectado. E isso tem que ser olhado como um tipo de opressão contra o povo de Deus e o desafio ao próprio Deus. É como eu acabei de falar, isso está em Apocalipse 11:8. Então, o Egito acrescenta foco à promessa de Jeová. Se tu queres, o que está escrito lá em Êxodo 15:26, se você vai colocar, por exemplo, Deuteronômio 28:27, ele fala, se tu queres essas doenças sobre ti que eu trouxe sobre os egípcios. Então ele está dizendo, olha, se vocês não fizerem o que eu gostaria que vocês fizessem, o que eu vos mando, eu vou trazer sobre vocês as doenças que eu trouxe sobre o Egito. E provavelmente a lepra era uma delas. Então a lepra, ela se desenvolve em 2 estágios. O primeiro estágio é nodular e o segundo é o anestésico. A princípio, no caso da lepra, a pele ela fica esticada sobre cistos, como se fossem, a gente chamava isso lá na roça de nascida, era um caroço, né? Arredondados, mas firmes. E olha que interessante, a princípio a pele, você pensa na pele agora, ela está esticada sobre cistos arredondados e firmes e apresenta uma superfície brilhante. Olha que interessante, a superfície ela é brilhante, mas por dentro, o que está lá não é bom. O pecado é assim, no primeiro momento, ele se apresenta brilhante, mas o que está gerando esse brilho é um falso brilho, porque o que está ali por debaixo não é nada bom. Então o que acontece? A lenta circulação do sangue ali faz com que a tez, ou seja, a tez da pele, comece a empalidecer, ficar pálido, até que ela começa a se parecer branca como a neve. Olha só, parece branca como a neve, parece brilhosa por fora, enquanto por baixo se esconde podridão. Os nódulos começam então a se avermelhar, e aí, eventualmente, eles ulceram, eles explodem em carne crua. E aí, os nervos superficiais, eles lentamente param de registrar dor. E é isso que resulta no estágio anestésico da lepra. Lembra que eu falei que a lepra se desenvolve em 2 estágios? O nodular, aparecem esses nódulos, como eu já falei, e agora vem o anestésico. Esse é o seu lado mais terrível. Então, mas também pode se chamar do seu lado misericordioso. Por quê? É quando a sensação e o poder de sentir desaparece. E em seguida, você segue a fraqueza,
a paralisia. Por quê? Porque ele não está consciente de nenhum ferimento. E aí, a partir daí, porque ele não tem consciência mais disso, porque ele não mais sente dor, porque ele está paralisado, ele começa a ficar descuidado. E aí ele, inadvertidamente, o leproso, vai permitindo que as suas extremidades, mãos, pés, tal, vai batendo em objetos pontiagudos, e aí vai se quebrando, vai se rasgando, vai perdendo pele, essas feridas ulceram, supurando aí os problemas tóxicos. Há inclusive registros de membros do corpo de leprosos sendo roídos por ratos ou queimados durante o sono, e eles não sentem nenhum desconforto. Mas vocês acham que a lepra, ela para aí? Não, ela não para aí. A membrana mucosa, o trato respiratório do leproso ou da leprosa também são infectados. A voz se torna áspera. E pela lei hebraica, essa voz deve ser ouvida. Observa, não era só o som do imundo. É porque quando você gritava imundo, todo mundo sabia que era um leproso, porque a voz era uma voz alterada. Era uma voz áspera. Leproso, leproso. Ninguém fala assim. Então, quando alguém gritava, e pelo som da voz, não era só as palavras, era o som também, dizia, ali há um leproso. Outra coisa, o cabelo fica amarelo, fica grisalho e começa a cair. Os ossos amolecem. O seu palato duro, isso aqui, atrofia. E aí ele fica incapaz de mastigar. E a desnutrição acelera seu fim. Enraizado, impossível de se erradicar, era mortal. É por isso que ele era considerado um símbolo do pecado. Então, pela lei ritual, o leproso era declarado impuro, como se já tivesse morto. E aí ele era excluído das habitações dos homens. E tudo que ele tocava era impuro. O ar era poluído por sua respiração. E aí, longe de seus amigos e parentes, o leproso, ele deve suportar a maldição da sua doença. É por isso que a lepra era usada como símbolo. Portanto, por quê? Porque ela apresenta uma imagem horrível do que o homem é. É isso aí. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não sei se vocês encaram só sério. É triste. É triste. Quando Deus apresenta a condição do homem natural como infectado pela lepra, é disso aqui que Deus tinha, é isso aqui que Deus tinha em mente. Ou seja, a condição horrível do homem por natureza é uma morte em vida, corroído por sua pecaminosidade interior e exalando maldade. Sabe essa maldade que você vê no mundo? Essa maldade nos juízes, nos políticos, nos bandidos, nos ladrões, nos assassinos, nos corruptos, nos adúlteros, nos vários que a gente vê por esse mundo afora, nos pedófilos, na prostituição. Isso é a lepra exalando a sua maldade. Exalando. Então, a lepra, ela simboliza o horror supremo da condição da humanidade. A longa doença de sua existência e morrendo aos poucos. Os membros e feições do leproso enfraquecem e apodrecem e são lentamente arrancados de seu corpo
ainda vivo. E como leproso, o homem e a mulher pecadores, ambos pecadores, ao enfrentar o terror intolerável do futuro de uma vida vazia, de uma vida má, o que ele faz? Ele ou ela faz, eles desligam todos os sentimentos e se recusa a permitir que sua condição se intrometa em suas vidas diárias. Os judeus consideravam a lepra como julgamento de Deus e eles denominavam isso como o golpe. E agora, olha que interessante, fica ainda mais interessante estudar essa questão. Isaías, ele descreveu, em Isaías 53, o Messias como ferido. Lembra? Ele foi ferido de Deus, ele era ferido. Essa expressão, ferido, era uma expressão usada para um leproso. Jerome, Áquila e Simancus, traduziram a frase do profeta, esse ferido, por acometido de lepra. E é com base nisso que o Talmud chamou o Messias de o leproso da casa de Judá. Então, embora fosse inocente, Jesus sofreu sobre si os resultados da lepra espiritual do pecado. Ele realmente assumiu simbolicamente a condição leprosa do homem. E então, ainda sem pecado, carregou sua repugnante maldição na cruz. A inspiração, ela menciona 9 casos de lepra sofrido por 21 pessoas. 9 estão no Antigo Testamento e 12 no Novo. Quem eram eles? Moisés, em Êxodo 4, 6 a 9. Miriam, Números 12, 1 a 16. Naamã, 2 Reis 5, 1 a 14. Geazi, 2 Reis 5, 20 a 27. Os 4 homens leprosos, em 2 Reis 7, 3, 11. Rei Uzias ou Azarias, 2 Reis 15, 5. 2 Crônicas 26, 19 e 21. Agora, isso foi no Antigo. No Novo, um leproso, em Mateus 8, 2. Simão, o leproso, Mateus 26, 6. E os 10 leprosos, em Lucas 17, 12. Então, agora, nós vamos analisar 4 vezes, ou as 4 histórias, não 4 vezes, mas as 4 histórias bíblicas nas quais a lepra foi infligida pelo próprio Deus como uma sentença contra pecados específicos. E aí nós vamos, analisando essas 4 histórias, descobrir o significado simbólico dessa doença. Vamos primeiramente falar de Moisés. Moisés, ele não tinha discernimento da verdadeira, não tinha discernimento na verdadeira condição do seu próprio caráter. Ele precisava desse conhecimento antes de estar pronto para servir a Deus e ao seu povo. E aí, para ajudá-lo, ou seja, para Deus ajudar Moisés a ver como ele realmente era, Jeová pediu-lhe que ele pusesse a mão sobre o seu coração. Ele falou: Moisés, põe a mão sobre o teu coração. Nós olhamos essa cena e já talvez a lemos várias vezes, dizendo como se Deus quisesse mostrar a Moisés um sinal. Mas qual seria o sinal? Bem, o sinal de que Deus era Deus, que ele era poderoso, Moisés já sabia. Deus já havia aparecido para ele na sarça ardente. O candelabro do deserto. Eu chamo primeiro o candelabro do deserto, né? Ramas e a luz ali presente. Na linguagem de sinais bíblica, mão representa o trabalho diário do homem. Você pode ler isso em Eclesiastes 9, 10. E o coração é a sede, ou era, assim que eles pensavam no passado, a sede de sua dinâmica interior.
Quando Moisés coloca a mão sobre o peito, sobre o coração, Moisés viu, para sua vergonha, ou ficou consternado, que a mão dele havia ficado leprosa. Essa parábola, Deus estava naquele momento ali encenando, trazendo em cena uma parábola que revelou ao futuro líder de Israel a horrível qualidade dos motivos de seu coração e sua necessidade de limpeza interior. Não era só um sinal para mostrar algo a Moisés, é para dizer, Moisés, as tuas obras que vêm até hoje, que vieram do seu coração, não são boas. Você matou alguém. Você era um homem duro, rude. Você viu a tua condição. E quando Moisés viu essa condição, ele percebeu que ele precisava de Deus. Aí ele fala, Deus, eu não sou ninguém. Eu preciso de ajuda. E Deus lhe oferece a Arão, seu irmão, para ajudá-lo naquela missão. Outro caso é o caso de Miriam, que porque ela difamou, né, numa difamação vingativa da vida privada, né, porque ali alguns dizem que Miriam foi extremamente preconceituosa. Ela não estava só questionando a questão da autoridade de Moisés, ela estava questionando a cor da pele da esposa de Moisés, que possivelmente ela tinha uma cor de pele mais escura. Então, por sua difamação vingativa da vida privada, do doador, daquele que havia dado a lei hebraica, ela foi atingida pela lepra. O julgamento lançado, está em Patriarcas e Profetas 3:8-6. Ellen White escreve, o julgamento lançado sobre Miriam deve ser uma repreensão a todos os que cedem ao ciúme e murmuram contra aqueles sobre quem Deus coloca o fardo de sua obra. Ou seja, a calúnia e a inveja são tão mortais quanto a lepra. O que é caluniar? Caluniar, então, é você falar algo de alguém, fofocar de alguém, dizer que alguém é o que ele não é. Isso é calúnia. E o que é inveja? Na inveja, eu não quero que o outro tenha ou seja mais do que eu. O outro exemplo é o caso de Geazi. Ele poderia ter se tornado o sucessor de Eliseu. Da mesma forma como Eliseu pegou o manto de Elias, né, recebeu a porção dobrada, mas os anos de associação com o homem de Deus falharam em beneficiar o seu caráter. Isso mostra que nem sempre você estar ao lado de alguém que é cristão faz de você um cristão. Você ser filho de um pai cristão, filho de uma mãe ou de uma mãe cristã, um filho de uma mãe cristã, um filho de um pastor, um filho de alguém, um santo, não quer dizer que o filho será santo. Não quer dizer que aquele que andou do lado ali será igual. Geazi andou ao lado de Eliseu. Isso não transformou o seu caráter. Ele mentiu a Naamã. Ele tentou enganar o profeta. Essa mentira e essa tentativa de engano revelaram muito sobre Geazi. Revelam sua cobiça e um desafio, claro, aberto à lei de Deus. Ele vende a integridade dele por um sonho de grandeza e 2 peças de roupa. Ele parece que repete o caso de Esaú. Esaú viveu do lado de Isaac. Mas isso não mudou o caráter dele. Vendeu o direito da primogenitura dele por apenas um prato de lentilhas. Então, para o engano praticado por Geazi, não havia desculpa. Até o dia de sua morte, ele permaneceu um leproso, amaldiçoado por Deus e evitado por seus semelhantes. A doença dele era uma só. Era uma doença que tinha como origem o egoísmo, a avareza, a ganância, o materialismo, que muitas vezes levam à prática do engano, que levam à fraude. São tão corruptores quanto a lepra. O nosso mundo hoje está leproso. Quantos Geazis nós temos por aí no mundo, né? Avarentos, gananciosos, materialistas, enganam os outros, fraudam. Para quê? Para ter um pouco de material, para ter um pouco mais de grana, de dinheiro, de poder, de fama.
E por último, e com esse nós terminamos, para o dia de hoje, esse estudo é longo, Uzias foi um dos grandes reis de Judá. Quando ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, Deus o fez prosperar. Então, a inspiração, de maneira bem melancólica, acrescenta: ele foi maravilhosamente ajudado até ficar forte. Mas quando ele ficou forte, seu coração se elevou, e se elevou para a sua destruição. Por quê? Porque ele entra no templo do Senhor para queimar incenso. E Deus havia estipulado claramente que apenas sacerdotes poderiam realizar esse rito. Deus já havia deixado isso claro na maneira como ele tratou Coré, Datã e Abirão e os 250 príncipes. E afirmando ele agora que os leigos tinham mesmo direitos iguais, o rei arrogantemente rejeitou as objeções de Azarias, o sumo sacerdote. E ele foi lá e persiste em sua imprudência. Mas ele foi parado por Deus. Qual foi o pecado de Azarias, de Uzias? Sua presunção. Enquanto ele estava ali em furiosa rebelião, ele foi repentinamente ferido por um julgamento divino. E a lepra aparece aonde? Na sua testa. Ela não foi colocada ali por Deus à toa. Ele está dizendo: sua mente está confusa. Você está escolhendo errado. Essa ambição impulsiva por papéis para os quais o Senhor não chamou, e as tentativas arbitrárias de fazer o que ele não sancionou, são tão corrosivas quanto a lepra. Então, a lepra, ela ilustra a natureza do homem. Ela simboliza o que o homem é por natureza. As questões tóxicas que fluem espontaneamente do coração são materialistas, são arrogantes e apontam para o pecado, irrompendo da sua alma necrótica. Então, a lepra paralisa, contamina, destrói o corpo, assim como o pecado mancha a vida e, embota a consciência. As 4 principais ofertas de sacrifício do sacrifício, tratam do que o homem fez, ou seja, as 4 principais ofertas de sacrifício tratam do que o homem fez ou deixou de fazer. A lei da lepra, por outro lado, diz respeito, guardem isso, eu vou repetir isso aqui porque é importante. As 4 principais ofertas de sacrifício tratam do que o homem fez de errado ou deixou de fazer o certo. Já a lei da lepra, por outro lado, ela diz respeito ao que o homem é. Não o que ele fez, ao que o homem é. E ao que naturalmente brota do seu interior. Sabe o que a lepra é? Eu poderia falar isso em termos de, dentro da psicologia. Os 4 principais ofertas de sacrifício tratam do comportamento. A lepra, ela fala da crença. Por quê? Comportamento, ela é febre. A crença é a infecção. Ou seja, a lepra, ela trata da natureza humana. De como ela é de fato. É aquilo que brota do interior. A lei das 4 ofertas, ela obtinha justiça judicial que era imputada ao adorador arrependido. Isso aqui, eu não posso terminar o estudo de hoje sem falar disso, finalizar com isso aqui. A lei das 4 ofertas, aquela que acontecia lá no pátio, ela trazia justiça judicial. O homem é declarado justo, não pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas pela morte do cordeiro, pelo sacrifício do cordeiro. E foi imputada ao adorador, ou seja, foi dada, foi entregue, colocado nele, porque ele se arrependeu. Agora, as leis cerimoniais que tratavam da lepra,
eram aplicadas somente depois que o leproso havia sido curado, purificado pela retidão transmitida pelo grande médico e levado àquela condição na qual ele poderia recuperar a comunhão da aliança com Deus, as relações sociais com o homem. Em outras palavras, uma coisa era a justiça imputada, a outra coisa era a justiça transmitida. Ou seja, as 4 ofertas falavam da justiça imputada e a lei da lepra, ela falava da justiça transmitida. Ou seja, uma coisa era, as 4 ofertas declaravam você justo. A oferta da lepra, ela dizia o seguinte, ela tinha a ver com santificação, com a mudança de dentro para fora. Era uma mudança completa de vida. Então, a lei levítica ela identificava 3 áreas em que a lepra poderia aparecer: na carne humana, nas roupas em decomposição, nas casas corroídas. Cada categoria é simbólica, é eloquente com a verdade do Evangelho. Os próprios regulamentos forneciam pistas pelas quais essas condições eram identificadas. Então, nas leis havia lá como identificar, e em seguida que você conseguia identificar, eles forneciam métodos para lidar com cada uma delas. E é aqui que nós vamos, então, falar, na próxima aula, vamos falar sobre a lepra sobre as pessoas, a lepra das vestes, a lepra nas casas, e como Deus lidava com isso, e como ele fazia para que essa lepra fosse, em definitivo, purificada. Bem, e aí? Gostaram da aula de hoje? Acharam ela interessante? Bem, eu vou colocar aqui, como eu sempre faço. Vamos lá, deixa eu ver, santuário. Aqui eu vou abrir para aqueles que querem. Eu gostaria, se você puder, se você quiser, obviamente que não é obrigatório ninguém fazer isso, vou permitir agora que você envie mensagens. E aí te perguntar, o que você achou dessa aula de hoje? Você já sabia disso sobre a lepra? Hein? Assis, Claudinho, Esmeralda, Eliane, Heloísa, Jane, Johnny, José Nero, Jussara, Muniz hoje ficou calado, meu amigo. Tu ficou muito calado, nem sabia que você estava aqui. Núbia, Wanda e Sônia, Xiaomi, Milton. Muniz, fala alguma coisa, meu irmão. Ou você está aí fazendo outra coisa, só escutando? E vocês já estão aqui no celular, se quiserem colocar alguma mensagem aqui. O que você achou dessa aula de hoje? Fique à vontade para começar a fazê-lo. Bem, o Nis não disse nada, eu vou então orar e nós vamos encerrar a aula de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, nós aceitamos as 4 ofertas. Nós aceitamos essa simbologia que foi toda ela cumprida em Cristo e aceitamos a tua justiça imputada em nós. Mas também queremos a tua justiça transmitida, aquela que nos transforma de dentro para fora. Livra-nos da lepra do pecado e todas as suas consequências. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até sábado que vem, se Deus quiser.